Me chamo Fabiane Soares, sou aluna do curso de Matemática da Universidade Federal do Pará e estou aqui hoje para apresentar o meu pôster, que tem como título Aspectos Gerais da Contração de Curvas pela Curvatura. O meu orientador foi o professor Walter Borges. Fluxos geométricos são equações de evolução de objetos geométricos, tópico que se situa na interseção de geometria diferencial com equações diferenciais e tem despertado o interesse da comunidade matemática nos últimos anos. Aqui, nos ocuparemos do chamado fluxo encolhedor de curvas, ou FEC. E o objetivo geral deste trabalho é estudar esse fluxo na classe das curvas planas, fechadas e simples. O presente trabalho foi baseado principalmente no livro Geometria Diferencial das Curvas em R2, sendo que os resultados originais se devem aos artigos de Michael Gage, Richard Hamilton e Matthew Grayson. Vamos começar. A grosso modo, uma variação x de uma curva plana, fechada, regular e suave é um fluxo encolhedor de curvas se x satisfaz o seguinte problema de valor inicial. Essa primeira igualdade mostra que tal variação deve deformar a curva na direção do seu vetor normal n por uma quantidade proporcional à sua curvatura k, à medida que o tempo t evolui. E essa segunda igualdade afirma que a curva x0 é a curva no tempo inicial, que é zero. A equação diferencial parcial 1 também é chamada de fluxo encolhedor de curvas. Dado uma solução do FEC começando em x0, uma das questões centrais é entender como a geometria da curva x0 muda à medida que t varia. Esta não é uma tarefa simples e faz-se necessário olhar, antes de mais nada, para uma classe importante de exemplos, que são as soluções homotéticas ou autossimilares. Esse tipo de solução ocorre quando o formato da curva inicial não muda a partir do FEC, apenas o seu tamanho. Ou seja, existe uma função φ, que depende de t, tal que φ de 0 é igual a 1, e a variação x para cada t é da forma φ de t vezes x0. Essa função φ, ela representa essa escala de variação de tamanho da curva inicial. Um exemplo clássico desse tipo de solução é uma família de círculos, que pode ser escrita dessa forma. X de ut igual a at cosseno 1 mais p1, at seno 1 mais p2, onde p1 e p2 são constantes, e a é uma função real, que representa os raios desses círculos, com a0 sendo o raio do círculo inicial, da curva inicial. De fato, se nós substituirmos ΔX, ΔT, a curvatura e o normal dessa família de círculos aqui na equação 1 do fluxo, nós obtemos que a de t vezes a linha de t é igual a menos 1, e com isso nós descobrimos uma a de t aqui, tal que essa família satisfaz o fluxo. Essa a de t vai ser igual a raiz quadrada de a0 ao quadrado menos 2t, no caso, uma função decrescente. Dessa forma, o fluxo ele vai existir para t menor que a0 ao quadrado sobre 2, pois esse é o valor de t que zera a função raio. E aqui, se a gente multiplicar em cima e embaixo por π, nós obtemos π a 0 ao quadrado sobre 2π. Note que π a 0 ao quadrado é a área do círculo inicial, ou seja, t vai ser menor que a área do círculo inicial sobre 2π. Com isso, nós podemos ter uma ideia do que acontece com o círculo quando submetido ao FEC. Ele vai contrair ao longo do fluxo e tender a um ponto quando t tender à área do círculo inicial sobre 2π. O fato de o círculo permanecer um círculo quando submetido ao fluxo encolhedor de curvas pode nos levar a pensar se outras curvas planas clássicas fechadas também teriam o mesmo comportamento quando submetidas ao fluxo estudado, no sentido de permanecer na mesma classe de curvas. Por exemplo, será que uma elipse genérica permanece sendo uma elipse ao longo do fluxo? A resposta é não, como podemos ver a seguir. Dada uma família de elipses alfa genérica, para que ela satisfaça o fluxo, é necessário que Δα ΔT seja igual a Kn. Calculando Δα ΔT, n e k para a família de elipses,
E substituindo nessa equação aqui, nós obtemos que A é igual a B. Ou seja, a única família de elipses que satisfaz o FEC é uma família de círculos. Enfim, o círculo é a única curva simples e fechada que encolhe homoteticamente pelo fluxo, que mantém sua forma. Porém, ao analisarmos quantidades geométricas como curvatura, comprimento e área, a partir das suas equações de evolução, podemos verificar que essas grandezas evoluem de maneira análoga ao exemplo do círculo, no caso de curvas planas, fechadas e simples, submetidas ao fluxo. A seguir, vamos nos ocupar da evolução dessas quantidades. Temos o seguinte resultado. Seja x uma família que satisfaz o fluxo, nós temos que a derivada parcial do comprimento em relação ao tempo é igual a menos a integral da curvatura ao quadrado em relação ao parâmetro comprimento de arco, variando de 0 a L. De fato, isso acontece. Calculando del L e del T aqui, nós temos que o comprimento ele pode ser escrito como a integral da norma da derivada de x em relação a u. Nessa passagem daqui para cá, a gente pode comutar a derivada e a integral, porque essa função aqui é de classe C1. E aqui nós também usamos o fato de que a norma é a raiz quadrada do produto interno. Daqui para cá, nós comutamos a ordem das derivadas, pois x é de classe C2. Daqui para cá, nós usamos a equação 1 do fluxo. Aqui nós colocamos o k para fora do produto interno, pois ele é uma função escalar. E, por fim, nós utilizamos uma das fórmulas de Frenet para chegar no resultado que nós queríamos. Observe que essa equação 3 aqui, ela diz que o comprimento da curva ela contrai pelo FEC. Então, poderia surgir a seguinte questão. Será que o comprimento ele tende a zero ao longo do fluxo, assim como para o caso do círculo? Esse ponto será abordado mais adiante. A seguir, nós temos a seguinte proposição, que diz que a derivada da curvatura em relação ao tempo satisfaz essa equação aqui, que pode ser interpretada como uma equação do calor, e dessa forma a curvatura se comporta de maneira a se uniformizar ao longo do fluxo. Também a derivada da área das regiões delimitadas pelas curvas em relação ao tempo é igual a menos 2π. E isso mostra que a área tende para zero ao longo do fluxo. E, assim, o fluxo não pode existir por tempo infinito. Como corolário, nós temos que a duração gama do fluxo não pode ser maior do que a de zero sobre 2π, instante em que a área se torna zero. A partir de agora, nós assumiremos que a curva inicial x0 é convexa, a grosso modo quando a curvatura não troca de sinal. Com isso, nós obtemos que o fluxo existe até que as áreas das regiões delimitadas pelas curvas se anulem, e a partir disso e do corolário 7, nós podemos concluir também que o tempo maximal de duração do fluxo em corredor de curvas é exatamente a de 0 sobre 2π, assim como no caso da família de círculos. Agora, respondendo à questão deixada anteriormente, nós temos que o comprimento ele vai tender a zero ao longo do fluxo, para uma curva plana, fechada e convexa. É isso que afirma a proposição 9, que é uma consequência da desigualdade isoperimétrica de Gauge. O resultado central, no contexto de curvas convexas, que justifica o nome dado ao fluxo, é o teorema de Gauge-Hamilton. Basicamente, ele afirma que as curvas convexas permanecem convexas pelo fluxo e vão se tornando circulares à medida que contraem para um ponto. Aqui nós temos o exemplo de uma curva convexa evoluindo pela curvatura. Por fim, caso a curva inicial seja simples, mas não necessariamente convexa, contraída pela curvatura, nós temos o teorema de Grayson, que afirma que o fluxo estudado transforma uma curva plana, fechada e simples em uma curva convexa em algum momento antes do tempo maximal. E a partir disso, temos a garantia de convergência dessas curvas para um ponto pelo teorema anterior, de Gauge-Hamilton. Para finalizar, eu trago essa figura ilustrando o fluxo para uma curva fechada e não convexa, ilustrando o que foi falado anteriormente. Então, esse foi o meu trabalho, aqui está a bibliografia, e obrigada!